Boa noite, estamos começando mais uma Opinião Pernambuco. Hoje para falar mais uma vez sobre reforma política. O que ainda é possível fazer esse ano? Onde os congressistas devem agora focar sua atenção? Durante uma hora vamos conversar sobre o tema aqui no Opinião Pernambuco, em que você pode participar ao vivo pelo telefone 3207-3737, recebendo mais uma vez aqui o cientista político André Regis e os deputados federais Raul Jugman, do PPS, e Maurício Randes, do PT. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Opinião Pernambuco. Mas no máximo vamos conseguir jogar o reboco novo na parede. Eu diria que, infelizmente, o Congresso Nacional não é autorreformável, pelo menos não é nesse momento. Vamos esperar que mais adiante a gente consiga. Mas hoje ele não é capaz de se autorreformar, infelizmente. André. Bem, eu concordo que é mais uma oportunidade perdida, né? A grande oportunidade que nós tivemos de fazer um sistema político mais saudável, onde houvesse uma inibição ao abuso do poder econômico, maior representatividade, isso foi na Constituinte em 1988. Perdemos essa oportunidade por manter o sistema da época. Depois tivemos o plebiscito em 1993, perdemos novamente a oportunidade. Esta oportunidade perdida, na verdade, não era uma reforma política ampla, era apenas uma reforma eleitoral, mas extremamente importante porque toca essencialmente na qualidade de representação que nós temos no Congresso Nacional, que é de péssima qualidade. Nós estamos vivendo um ambiente onde o Congresso Nacional está completamente dissociado da opinião pública, ninguém liga para a opinião pública, os escândalos se multiplicam, as explicações são as mais indecorosas possíveis, então eu entendo que foi uma oportunidade perdida. Eu lamento, e o que eu chamo para discussão é que foram 30 votos apenas para que o substitutivo não fosse aprovado, e eu só chamo a atenção à omissão do presidente da República nesse processo. Durante todos os escândalos recentes pós-mensalão, o presidente Lula, ele falou que a reforma política ela era absolutamente essencial. Ele, inclusive, chegou a fazer a proposta de uma revisão constitucional específica para o propósito da reforma política. Vem a reforma política para o Congresso Nacional e o presidente não se pronuncia em momento algum. Por 30 votos, se o presidente tivesse realmente vontade de fazer com que ela aprovasse, você acha que nesse caso era um caso em que o rolo compressor seria justificado, André? Olha, eu diria que não seria necessário um rolo compressor, seria a capacidade de liderança, porque todas nem precisaria de tamanha... Não, as reformas, embora ele tenha instrumentos, ele tem o orçamento, exato, ele tem os cargos, ele tem toda essa base de sustentação, ele poderia desempenhar um papel de liderança. Se nós analisarmos todas as reformas importantes que o Brasil passou nos últimos anos, pós-Constituição para cá, sempre houve a figura de liderança do presidente da República. Isso na reforma administrativa, na reforma econômica, na reforma da reeleição, na reforma previdenciária, ou seja, o presidente da República ele deve ser a liderança. Afinal de contas, o Congresso Nacional ele não tem tido uma agenda própria. A agenda do Congresso Nacional é sempre ditada pelo presidente da República. Então, eu tenho plena convicção de que se ele tivesse chamado, inclusive, a opinião pública, porque um problema também dessa reforma é que a imprensa desempenhou até um papel negativo. Porque todos os comentários que eu assisti eram um comentário falando que a lista era ruim, que era tirar o direito do eleitor de ser representado. Então, faltou esse tipo de liderança, na minha concepção, para que ela fosse aprovada. Então, lamentavelmente, a gente vai ter que conviver com um sistema que é absolutamente caro, ele é ineficiente, ele ajuda a essas legendas de aluguel, que estavam todas elas contra a reforma, PR, PTC, PMN, partidos que não têm representatividade na sociedade. Que era a questão da liderança do presidente importante, porque eu concordo, isso não é um tema de governo, isso é um tema da nação. Agora, ele como principal magistrado, líder, ou seja, chefe de Estado,
caberia a ele. Afinal de contas, por que em outras ocasiões ele foi tão contundente na necessidade da reforma e quando ela está para ser votada, nenhum pronunciamento do presidente? É isso que chama a atenção. Eu disse, eu não quero...